Boa tarde, senhores e senhoras, vereadores Afrânio, vereador Fábio Braga. Vamos dar início à nossa reunião de comissão de trabalho e passo a palavra ao senhor vereador Afrânio, que tem alguns projetos para fazer a sua relatoria. Bem, meu boa tarde. Eu tenho aqui em mãos o projeto de lei 17.538, cujo autor é o vereador Marcos José de Abreu, que institui e define como zona livre de agrotóxico a produção agrícola, pecuária, extrativista e as práticas de manejo dos recursos naturais no município de Florianópolis. A assessoria parlamentar, na folha 7, certificou a inexistência de lei municipal ou proposição em tramitação que institui e define como zona livre de agrotóxicos a produção agrícola, pecuária, extrativista e as práticas de manejo dos recursos naturais do município de Florianópolis. Entretanto, sugere especial atenção com relação à espécie normativa e que seja apresentado como projeto de lei complementar, tendo em vista tratar de propositura relativa à disposição de medidas referentes à ordem pública e tratamento de propriedade, disciplinada pelo Código de Postura e por ser medidas referentes à saúde pública, disciplinada pelo Código de Vigilância em Saúde. Já a Procuradoria apresenta parecer instrutivo, apontando óbices legais e constitucionais para a normal tramitação, em razão da exclusão dos municípios, no que tange à produção e consumo, além do fato de existirem normas estaduais na matéria apresentada. O vereador Romeu Pompilho, relator do presente projeto de lei, as folhas 12 e 13, apresenta parecer dando inadmissibilidade da matéria, concordando com os argumentos utilizados pela Procuradoria. Este vereador solicitou vista e, a partir dos pareceres apresentados pela Consultoria Técnica e Parlamentar, pela Procuradoria e pelo vereador relator Romeu Pompilho, pedi que o projeto fosse encaminhado ao vereador autor para se manifestar e, se possível, eliminar os óbitos apresentados. O vereador autor manifestou na folha 15, apresentando esclarecimento. Em seguida, o projeto foi encaminhado ao vereador Bruno Souza, que se posicionou pela inadmissibilidade. O vereador Pedro Cabral, juntamente com o vereador Maicon, solicitaram vista ao projeto e exararam pareceres, as folhas 20 a 24. Na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer restou inconclusivo. Seguiu para a Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo, recebendo parecer pela admissibilidade da matéria. Na Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público, fui designado relator e passo a exarar o meu parecer. A presente proposição pretende declarar a cidade de Florianópolis como zona livre de agrotóxicos em quaisquer usos. A matéria é importante e diretamente atinente aos interesses locais mais imediatos da população, interesses difusos e coletivos. Inciso 1, artigo 30 da Constituição Federal. Sou favorável à normal tramitação da matéria, com o acatamento das emendas modificativas apresentadas a seguir para eliminar os óbices apontados anteriormente. Emendas modificativas ao projeto de lei 17.538. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Por esta lei, fica vedado o uso de quaisquer agrotóxicos sob qualquer tipo de mecanismo ou técnica de aplicação, considerando o grau de risco toxicológico dos produtos utilizados na parte insular do município de Florianópolis. Fica o Poder Executivo Municipal responsável pela fiscalização e aplicação das penalidades e multas previstas nesta lei. O artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação.
Os recursos financeiros arrecadados com as multas previstas nesta lei serão destinados integralmente à pasta da saúde. Diante do exposto, da forma como está descrita na Constituição Federal, a questão da produção e consumo tornou-se secundária com relação à relevância dos assuntos tratados na proposição em relação à saúde pública e ao meio ambiente. Por isso, modificações são necessárias, conforme as emendas apresentadas acima. É o meu voto. Isso é o parecer, não é? É o parecer. É. Não é visto. Não. Pelo menos aqui está assim. Aqui está assim. Desejo o vereador Afrânio para relatar. Presidente, nesse projeto, há alguma manifestação dos institutos de meio ambiente, seja municipal ou estadual, com relação ao projeto? Eu digo isso, Afrânio, porque eu recebi uma delegação do IMA, aqui na Câmara de Vereadores, sobre a utilização de agrotóxicos na cidade de Florianópolis. Eles nem se ativeram à questão do consumo, eles se ativeram à questão do plano de manejo. Pelo que eu compreendi, no plano de manejo feito pelo IMA, pelo IMA, eles utilizam agrotóxico para coibir algumas espécies que não são nativas e são predatórias. E alguns ambientes que são um pouco mais inóspitos, mais difíceis de se chegar, eles são obrigados a utilizar a prática do agrotóxico para utilizar... Olhei aqui, não encontrei. Então, eu não posso pedir à vista, porque hoje eu termino o meu mês até às 3h30. E eu nem estou falando da questão de consumo, né? Eu tenho uma dificuldade em relação também à questão de consumo, mas eu me apego sim ao plano de manejo, tanto do Estado quanto do município for necessário utilizar. Se a lei for aprovada da forma que está, ela prejudica ou ela inviabiliza o plano de manejo do Instituto de Meio Ambiente. Você não vai ter que redistribuir daí? Então, eu peço... O vereador Fábio, no projeto de lei complementar 1756, propõe revogar dispositivos da Lei Complementar Municipal número 7, de 6 de janeiro, do Código Tributário Municipal, relacionados à taxa de licença para funcionamento em horário especial. Eu havia solicitado vistas e devolvo sem manifestação. O vereador Michael é o relator, que deu favorável. Diz, voto favorável à matéria, dando pela procedibilidade processual. O vereador Fábio. Autoria do vereador Fábio. O último projeto é o projeto de iniciativa do prefeito, que regula os conselhos tutelares. Antes, porém, eu queria dividir com os colegas vereadores que eu fiz um questionamento junto à diretoria legislativa. Mas antes, eu não tenho ainda posição por escrito, mas eu conversei com o vereador Catume sobre os questionamentos que eu estou fazendo. Então, são 3. O primeiro deles diz assim: no parecer da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público, o relator, vereador Fábio Braga, propôs emenda substitutiva ao projeto, ao substitutivo global número 90, nas folhas 90 e 91. O projeto deveria ter sido submetido a exame da Comissão de Constituição e Justiça, porque não houve o cumprimento do regimento. Mas o importante é o terceiro item, que diz assim:
a pergunta: a partir de qual data passa a contar o prazo de 45 dias na tramitação de uma matéria que o prefeito pede regime de urgência? Porque nós temos no processo 3 datas. Uma, a data em que ele entrou, 6 de março. Depois, 20 de março, boa tarde. No dia 20 de março, o prefeito manda um substitutivo global. Então, a pergunta: 45 dias é no dia 6 de março, que é um projeto que tinha 25 artigos, ou no dia 20 de março, que é um projeto um substitutivo global que passa a ter 80 artigos. Terceiro, ele ainda manda uma emenda no dia 8 de abril. Então, nós temos 3 datas: 6 de março, 20 de março e 8 de abril. Conversei com o vereador Khatumi, ainda antes de vir à nossa reunião. Ele me disse assim: Afrânio, de fato, o prazo ainda não inspirou, que era uma preocupação da sessão passada, lembra? Que o vereador... Não, o prazo de 45 dias. Tá? Ainda não inspirou. Eu não quis questionar se ele estava considerando a data de substitutivo global ou da última emenda, 20 de março ou 8 de abril. Mas convenhamos, nós estaríamos aqui, vamos pensar aqui, nós estaríamos aqui criando uma outra modalidade. Nós temos uma coisa que chama regime de urgência no regimento e temos uma outra que chama regime de urgência urgentíssimo. Supondo que o vereador Dinho fosse prefeito, ele manda um regime de urgência, tramita 45 dias. No último dia, ele traz um substitutivo global. Nós estaríamos criando uma terceira modalidade, que é regime de golpe. Não é nem de urgência, nem de urgência urgentíssima. Aí nós tínhamos que votar aquilo ali sem passar por nada, porque o 45 dias tinha expirado, estava expirando naquele dia. Então, o vereador Khatumi já reconhece de que não passa, que ainda não está vencido os 45 dias. Agora, para mim, 45 dias do substitutivo. eu não sei se é do substitutivo ou se é da emenda, que é 8 de abril, mas de certeza não é o projeto original. Isso a gente já pode ficar tranquilo. Tá? Parece mais coerente. Agora, se é qual é a regra, isso não está claro. Nós vamos ter que ouvir tanto a Procuradoria como o Departamento Legislativo. Pois não? Mas, na verdade, a sua preocupação é com relação aos pareceres, e não a matéria em si. Não, porque a matéria estando apta, ela pode votar antes do prazo previsto. Não, aos pareceres. Mas veja só. Sim. Certo, mas veja só, concordo? Mas veja só, se eu estou trazendo aqui, vou ler para vocês, eu estou trazendo emendas. Supondo que minhas emendas fossem aprovadas, porque a emenda do vereador Fábio já tem 3 assinaturas, já está aprovada. Ela vai voltar para a CCJ. Se está em regime de urgência urgentíssima, nem volta mais, porque já está na ordem do dia. Percebe? Então, é nesse sentido aqui, para que a gente seja mais, vamos dizer, mais tranquilos na discussão e na tramitação da matéria. Então, está aqui só os meus questionamentos, eu dirigi à Procuradoria e à Diretoria Legislativa, e o vereador Khatumi me antecipou uma posição, que ele considera que está... Eu vou ler agora. Pode ser? Esclarecido?
também aos interessados aí pela matéria. Então, projeto que dispõe sobre os conselheiros tutelares na cidade de Florianópolis e dá outras providências. Parecer de vista. Eu vou poupar aqui a análise, né, porque eu já expliquei de certa forma. E, inclusive, até aqui, nós estamos até aqui o momento das folhas 90 e 91, em que o vereador relator apresentou emenda. O meu voto. Tendo em vista a boa técnica legislativa e sanando qualquer possível erro de interpretação, sugiro que sejam feitas 3 correções de grande relevância para que o projeto possa prosseguir. A primeira diz respeito à parte revogatória do presente projeto de lei, seguindo a técnica legislativa proposta e utilizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a leste, quando há de se utilizar uma cláusula revogatória, a mesma necessita ser direta e indicar qual dispositivo está sendo revogado, para evitar subjetividades. Não deve ser admitido que se utilize a frase revogadas as disposições municipais em contrário. Você tem que dizer qual é a revogação, para não ter subjetividade. Já que tal frase permite mais de uma interpretação e deixa a lei com um texto completamente subjetivo. Esta subjetividade fica explícita no artigo 1º do presente projeto de lei, caso a legislação específica não seja revogada. O prefeito fica autorizado a criar mais 4 conselhos tutelares por lei e 2 por decreto. Então, nós já temos 4. Aí, do jeito que está a redação, ele está criando mais 4. Porque ele não revoga a lei anterior. Percebe? Então, o artigo começa assim, ó. Ficam criados 4 conselhos tutelares, tal. Certo? E mais 2 por decreto. Sim. Então, fazendo essa observação. Nesse aspecto, em nada diverge ou contraria a lei proposta nesse projeto. Nesse sentido, se faz necessário, importante, ressaltar que não há necessidade de mais 6 conselhos. Sendo assim, indico a seguinte emenda. No artigo 80 do projeto de lei 17.700, onde se lê, artigo 80, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, leia-se. Artigo 80, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal de Florianópolis, número 4.283, de dezembro de 1993. Outra importante mudança que se faz necessária diz respeito a ouvir quem de fato interessa a presente matéria. Há um movimento de reivindicações por parte dos conselheiros sobre o texto do artigo 64 do presente projeto de lei. O artigo 64 do PL 17.738 de 2019 observa a remuneração do conselheiro, equiparando-a do cargo de gerente de Secretaria Municipal de Assistência Social da Azul 2. Uma das principais reivindicações dos conselheiros, para com o vereador que subscreve, é que a equiparação deve ser feita com base na remuneração do cargo de diretor da Secretaria de Assistência Social da Zona 1. Desta forma, segue a segunda emenda. Ou seja, na forma original como o projeto chegou, do substitutivo global foi alterado. No artigo 64... do Executivo. No artigo 64 do projeto de lei 17.738, onde se lê: os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva, percebendo remuneração correspondente ao cargo de gerente da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Azul 2, leia-se. Artigo 64.
Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva, percebendo remuneração correspondente ao cargo de diretor da Secretaria de Assistência Social da Azul 1. A emenda modificativa 3. No parágrafo 1º do artigo 73, que trata da licença a um membro do Conselho Tutelar, não se deve, já em primeiro momento, cassar a licença e a função. Por isso, propondo outra redação, onde se lê, parágrafo 1º, é vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada durante o período de licenças previstas no caput deste artigo, sob pena de cassação da licença e da função, leia-se. É vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada durante o período de licenças previstas no caput deste artigo, sob pena de cassação da licença e, se a irregularidade persistir, procede-se à cassação da função. Então, a primeira punição seria cassar a licença. E a segunda, se persistir, a cassar a função de conselheiro tutelar. E não deixar uma única penalidade, que é a cassação direta. Então, ainda pode ser... Então, também estou fazendo essa terceira emenda. Então, eu peço aos colegas vereadores que também acompanhem, se assim entenderem. Obrigado. Era isso, senhor presidente. Vereador Afrânio, na semana passada, na última sessão, se os senhores lembram, o vereador Renato, líder do governo, pediu para incluir na pauta do ordem do dia, e houve até a sessão foi suspensa por alguns minutos, houve uma conversa, e depois o vereador Catume falou que ele ia voltar só na segunda-feira para o outro dia. Parece que já consta na pauta de hoje, né? Desde quinta, né? Desde quinta, tá, mas está na pauta de hoje. O seu parecer é parecer de vista. Parecer de vista. O relator é o vereador Fábio Braga. Tá? Tem dois pareceres, tá? Tem um parecer do vereador Fábio Braga e tem um voto de vista do vereador Afrânio. Outra coisa também que me chamou a atenção é que o vereador Catu me falava naquela oportunidade que o voto de vista pela emergência ou pela urgência, ele contava apenas 50% do horário, do período. Foi descartado isso também? Não é mais? Não, ele fica 7 dias. 7 dias na comissão. Na comissão. Tá. O parecer do Fábio. Onde é que está? Aqui, Fábio. Esse eu acho que é o avulso, não? Esse é o avulso? Tem que pegar o original. Esse é que estava comigo. O parecer do Fábio Braga tem 3 assinaturas, do relator, Fábio Braga, deste vereador, do vereador Dinon. E agora tem um voto de vista do vereador Afrânio. Eu consulto o vereador Maico e o vereador Fábio Braga, que é o relator, e o vereador Dinho. Vocês permanecem, os senhores permanecem com a mesma posição, mesma situação, mesmo parecer. Vereador Maico. Vereador presidente, o parecer do vereador Afrânio corrige aqui alguns pontos alertados pela Procuradoria do município, pontos bastante relevantes, inclusive, que podem causar situações de improbidade administrativa ao prefeito, como a utilização do fundo. Então, o parecer ele visa, inclusive, uma proteção do município, do Executivo Municipal, e o parecer do vereador Afrânio, o voto de vista, ele é importante, entre outros itens que ele aponta aqui como ser extremamente relevantes e pertinentes para melhorar a matéria que foi colocada substitutivo global pelo Você Executivo. acompanha o parecer do vereador? Eu acompanho o parecer de voto de vista do vereador Afrânio. Eu tenho uma indagação. Essa afirmação que o vereador Michael faz, ele arruma no seu parecer ou no substitutivo global? Pelo que eu lembro, a questão de utilização do fundo, ele foi alterado no substitutivo, não foi? Nenhuma coisa nem outra. Faz parte de uma emenda do vereador Renato na Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Não é no seu, como o vereador Michael falou. É no Renato. Exatamente. Isso. Mas eu apenas faço a revogação. Revogação e ratifico. Não, o Renato já fez a emenda. E já foi a CCJ, foi aprovado já. Então permanece com 3 votos, o parecer original e o voto de vista do vereador Afrânio, com 2 assinaturas, do relator e do vereador Maico Costa. Vereador Dinho, o senhor com a palavra.
Presidente, eu tenho o projeto do vereador Marquito, por sinal um projeto muito bom, que dispõe sobre o programa de regulamentação e incentivo ao desenvolvimento de nanocervejeiros e de cervejeiros caseiros profissionais no âmbito do município de Florianópolis. Eu acompanhei aqui quase todas as comissões que são pela aprovação do projeto, e após detalhada análise dos autos do processo, vislumbra-se que a matéria em tela vem de longo trâmite, no qual se encontra vários pareceres de comissões, bem como manifestações por parte de entidades e do autor. Em requerimento 194/2018, às folhas 53, o autor solicita o retorno do projeto à Comissão de Constituição e Justiça para apresentação de fatos novos. Após a comissão e procuradoria manifestarem pela inconstitucionalidade da matéria, em nova análise pela Comissão de Constituição e Justiça, a manifestação foi pelo envio da matéria ao autor às folhas 84. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento enviou manifestação acerca das dúvidas concernentes à competência do mapa às folhas 86 e 89. O autor, em sua manifestação, apresentou substitutivo global às folhas 92 e 93 para sanar ilegalidades do texto original, solicitando a sua regular tramitação. Assim, os membros da Comissão de Constituição e Justiça optaram pela admissibilidade da matéria com acolhimento de substitutivo global. Logo após o projeto de lei 17.693/2018, de autoria do Executivo Municipal, foi apensado a este projeto por se tratar da mesma matéria. Agora, esta matéria vem a esta comissão de mérito para análise do voto. Diante do exposto, apresento parecer favorável à normal tramitação da matéria com acolhimento do substitutivo global às folhas 92. Eu concedo vista ao vereador Fábio Braga. Quero vistas em mesa aqui, presidente. Vista em mesa para o vereador Maico Costa. Não, ele não, ele só quer vista só em mesa. Mas a regra é o impedido para todo mundo. Eu acho que sim. Eu também quero vistas em gabinete, vereador presidente. Vereadores, eu só justificando a minha vista, eu tenho conversado com o vereador Marquito, o vereador Marquito sabe que eu sou um dos fundadores, inclusive, do movimento cervejeiro aqui da nossa região. Eu recebi toda a delegação que vem conversando com o Marquito, nós viemos conversando junto há um tempão. E como tem esse projeto pensado aqui, a gente vem conversando para poder, talvez, fazer um projeto que englobe, inclusive, esse substitutivo, esse capa azul que está ali, a gente faça uma redação única. A gente tem eu e o vereador Marquito temos um compromisso com o segmento de fazer a quatro mãos. Então, eu estou pedindo exatamente por esse compromisso que eu tenho com o segmento de fazer a quatro mãos. E talvez vier alguma cerveja para nós tomar aqui. O meu é da mesma forma, eu quero beber um pouco do projeto, no bom sentido, de conhecimento. Então, por isso, o pedido de vista também, não jamais para atrasar nenhum projeto. Vereador, eu quero deixar claro também que a partir de hoje, o vereador por 30 dias está afastado, é isso? Vai ser substituído pelo Marquinhos, funcionário que hoje está na Floran. Comissionário da Floran. Ex-tucano. Ex-tucano? Então. Foi. Então, a partir da próxima semana, o Marquinhos será o careca lá trabalhando na Floran, né? Não havendo mais nada tratado, por encerrada a nossa reunião. Obrigado.